Esse é um daqueles vídeos que eu faço com uma certa alegria. São momentos como esse que reforçam a minha certeza de que nós estamos do lado certo da história. O presidente Bolsonaro é hoje um dos poucos líderes mundiais que defendem a liberdade de expressão abertamente. Inclusive a liberdade de expressão daqueles que o atacam, da imprensa que quer destruí-lo, porque ele sabe que sem liberdade de expressão, até mesmo para a imprensa que só fala mentira, até mesmo para aqueles haters das redes sociais, não haverá democracia. Pois bem, eu vou contar para vocês o que está acontecendo e como que o nome do Bolsonaro está sendo falado hoje nos Estados Unidos e como ele é cada vez mais admirado pelo povo americano. Enquanto a Anitta viaja para os Estados Unidos dizendo que a cultura brasileira é da promiscuidade e que ela gosta de dar para um homem em cada lugar. E a imprensa brasileira pinta um país caótico que destrói a Amazônia e que gosta do sofrimento e um presidente genocida. Bolsonaro está sendo falado nos quatro cantos do território americano como um dos poucos defensores da liberdade de expressão no mundo hoje. Sim, o ditador defende a liberdade de expressão. Tudo começa com uma situação envolvendo um podcaster, um famosíssimo podcaster, Joe Rogan. O Joe Rogan está sendo já atacado pela imprensa brasileira. Joe Rogan se pronuncia após boicote de Neil Young ao Spotify. Protesto de artistas contra Joe Rogan. Joe Rogan e afirmações falsas em podcasts que geram pressão. Bolsonaro defende podcast. Joe Rogan pede desculpas. Vamos lá. O que está acontecendo? Joe Rogan tem um programa de podcast que é a maior audiência dos Estados Unidos. Ele é uma pessoa que sozinha consegue alcançar mais cidadãos americanos do mundo inteiro do que a CNN, do que a Fox News. Ele é maior do que as maiores emissoras. Uma pessoa sozinha. Calma que eu já vou te avisando, ele não é conservador, ele não é de direita, ele não é esquerdista, ele é uma pessoa curiosa. E como uma pessoa curiosa, ele busca a verdade. Então ele chama pessoas para conversar no seu podcast. E o podcast dele é simplesmente uma sensação inédita. Nunca se viu nada como isso. Veja isso aqui. Apenas o Super Bowl consegue mais audiência do que Joe Rogan. Super Bowl é como se fosse uma Copa do Mundo do futebol americano que acontece dentro do território todos os anos, né? O cara, ele tem números estonteantes. Tá aqui, veja esse gráfico. Olha o que o Joe Rogan consegue em milhões de audiência, né, de pessoas, contra o Tucker Carlson e os programas de maior audiência nos Estados Unidos. Vou clicar aqui, ó. Esses são os programas de maior audiência nos Estados Unidos, ó, CNN, MSNBC, o Tucker Carlson da Fox News, o Joe Rogan consegue mais de 3 vezes mais a audiência do segundo colocado. Isso no seu programa de Spotify. E o que ele faz no seu programa? Ele chama pessoas de todos os espectros políticos, tá? E conversa com essas pessoas. Escuta e faz perguntas. E é extremamente interessante. Eu já assisti inúmeros podcasts dele. O que ele consegue é simplesmente inédito. Mas, pois bem, e tem esse detalhe aqui também que eu quero mostrar pra vocês, ó. Acabei de escutar o Joe Rogan e o Dr. McCallum, da MD, a entrevista e a maior podcast da história, com 40 milhões de pessoas que escutaram podcast. Opa, cliquei errado aqui. 40 milhões de pessoas que escutaram um programa de podcast. 40 milhões. Então vamos lá. A esquerda está tentando cancelar o Joe Rogan. Está fazendo pressão. Alguns artistas estão dizendo que vão tirar as suas músicas do Spotify se o Spotify não expulsar o Joe Rogan. O problema é que o Joe Rogan é a galinha dos ovos de ouro do Spotify. Dificilmente, ele acabou de fechar um acordo de 100 milhões de dólares. E por que eles estão querendo cancelar o Joe Rogan? Porque o Joe Rogan está chamando médicos, cientistas que estão falando algumas verdades que a esquerda e a imprensa não estão gostando. Como efeitos de algumas substâncias, algumas reações adversas, os perigos, né, as intenções políticas por trás de determinadas tragédias mundiais. Você entendeu, né? Mas eles querem cancelar o cara. E aí o que o nosso presidente faz? Nosso presidente sai em defesa dele. E Bolsonaro publicou isso daqui ontem. Vamos lá. Eu não tenho certeza o que o Joe Rogan... Aqui, ó, eu não tenho certeza o que o Joe Rogan pensa sobre mim ou sobre o meu governo. Mas não importa. Se a liberdade de expressão significa alguma coisa, deve significar que pessoas deveriam estar livres para dizer o que elas pensam. Não importa não importa se eles concordam ou desconcordam conosco. Fique firme. Abraços do Brasil. Rapaz, o único líder político mundial que saiu em defesa do Joe Rogan. O único. E aí, meu amigo, começou
os Estados Unidos, os americanos começaram a perceber quem é Bolsonaro. Então vamos lá, agora aqui são alguns perfis de gigantesca audiência também no Twitter. Agora eu entendo por que a imprensa brasileira odeia o presidente do Brasil, disse o Jake Shields. O presidente do Brasil dá o seu parecer. Alguém que nem sequer é um cidadão americano entende a Constituição e os direitos inalienáveis melhor do que alguém que mora aqui. Obrigado, presidente Bolsonaro. Quando o presidente do Brasil tem mais respeito e apreciação pela liberdade de expressão que a maioria dos americanos, dos esquerdistas americanos, incluindo a imprensa, a academia e a merda da ACLU, é uma faculdade que tem lá. Agora essa que eu já postei. Those are the media regards as dictators. Estes são os que a imprensa consideram como ditadores, radicais ou conservadores da extrema-direita, defendendo a liberdade de expressão. Todos compartilhando o Jair Messias Bolsonaro. Apenas o presidente do Brasil saindo para apoiar Joe Rogan. Nós estamos vivendo numa timeline, num período muito esquisito. Próxima. Agora você sabe por que o establishment odeia Bolsonaro. Isso está acontecendo hoje. Um grande número de americanos estão percebendo que Bolsonaro é atacado pelo establishment porque ele é a favor dos nossos direitos, das nossas liberdades, e que o Bolsonaro está do lado certo. Eles acabaram de perceber, peraí, mas o cara que a imprensa dizia que era ditador é o único líder mundial que está saindo em defesa do Joe Rogan? É isso aí. Por isso que eu falo, é um motivo de orgulho, é um vídeo que eu faço com grande prazer e é onde eu tenho certeza que nós estamos do lado certo. Curta, se inscreva, compartilhe. Se você quer ajudar o jornalismo sério a crescer, aqui na descrição tem um link. Assine a Gazeta do Povo. Apenas 99 centavos no primeiro mês, a partir do segundo passa a ser 23, mas você vai ter acesso a conteúdo exclusivo dos maiores jornalistas de verdade que tem no Brasil hoje. E a gente já está em 4º lugar no Brasil em número de assinaturas. Um abraço, tchau, tchau.